Saudando a todos mais uma vez, prazerosamente, com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. É com imensa satisfação e alegria que nós, mais uma vez, estaremos dando início aqui em mais um trabalho, em mais uma transmissão, com a ajuda do grande Espírito Santo, o grande Consolador, aquele Espírito que enche os céus e enche a terra e que está em todos os lugares e em todas as partes. Aquele mesmo Espírito que movia sobre a face dos abismos, que movia sobre as águas ali em Gênesis, no capítulo 1, no princípio, né? Quando a terra ela estava sem forma e vazia, e só havia vapor e nevoeiro sobre a face de toda a terra. Aquele mesmo Espírito Santo que criou todas as coisas, né? Criou céus, terra, criou tudo por meio do seu poder. Esse Espírito eterno que um dia se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e foi Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Como diz as Escrituras, que Deus é Espírito e Ele é Santo, e as suas leis ela requeria derramamento de sangue para redimir. Então, como Deus é Espírito e Ele é Santo, todos nós sabemos que um Espírito não tem carne, ele não tem sangue. Então, o próprio Deus criou um corpo, como diz no livro de Salmos, né? Que no livro está escrito de mim, como diz lá, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então o próprio Deus preparou um corpo e ele veio e habitou, ele morou naquele tabernáculo, ele viveu naquele corpo e derramou o seu sangue para redimir a sua igreja, para redimir a sua noiva. Então ele se tornou um homem, um parente redentor, né? Ele se tornou o nosso Boaz, redimindo a herdade perdida. Quando ele redimiu Noemi, ele redimiu Ruth também. Noemi sendo um tipo da igreja ou dos judeus, né? E Ruth sendo um tipo da noiva gentílica. E todos nós sabemos então que Jesus se fez homem, ele se tornou nosso parente redentor. E quando ele esteve aqui, nós sabemos que ele escolheu 12 apóstolos, mas ele também tinha 70 que ele enviou, aonde estaremos lendo aqui nas Escrituras. Ele enviou 70 de dois em dois para ir pregar o Evangelho, ainda que depois, no final, ficou somente 11 apóstolos, ficou os 12. Judas o traiu e foi para o seu lugar, e com isso ficou 11, né? E ele, depois da ressurreição, ele apareceu aos 11, né? E ele dá uma ordem, ele dá uma comissão, ele dá para eles um ide, para que eles fossem e pregasse o evangelho a toda a criatura. Então, quando Jesus esteve aqui, ele levantou esses apóstolos, ele chamou esses apóstolos, que a princípio eles foram seus discípulos, né? E depois Deus os deu poder, os instruiu e os enviou para que eles fossem pregar o evangelho a toda a criatura, né? Então, é isso que o evangelho deve ser. Ele deve ser pregado, as boas novas, né, do reino de Deus. Então, já tomando as escrituras em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, aonde Jesus deu essa ordem aí aos seus discípulos, né? Marcos 16, a partir do verso
15, aonde Jesus aparece a eles, né? Aonde diz assim as Escrituras: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então, esta foi o ide, foi a ordem de Jesus após a sua ressurreição. Ele aparece aos 11 e depois ele dá esta ordem dizendo para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Todos nós sabemos, como eu já disse, que Jesus veio para redimir a humanidade. E quando ele veio, ele escolheu e chamou os seus discípulos, ele separou, nomeou os seus apóstolos e depois ele os enviou para ir pregar o evangelho e deu poder para eles, né? Expulsar os demônios, né? Curar os enfermos, né? Limpar os leprosos, e até mesmo diz que pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então Jesus ordenou e deu essa ordem, e todos nós sabemos que eles foram, né? Inclusive nós vamos ler também aí essa escritura, eu acredito que é em Mateus 10, né? Em Mateus 10, aonde Jesus disse para eles, missão dos 12 apóstolos, né? Aqui, quando Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o povo. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, né, sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebeste,
de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E se a casa for, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então aqui nessa comissão nós lemos aí, e Jesus, ao os enviar, passou todas as instruções de como eles deveriam agir quando fossem enviados, né? E também disse tudo o que eles passariam, tudo o que eles sofreriam e que eles seriam odiados de todas a gente por causa do nome dele, que eles seriam entregues, né, até a governadores, a presidentes, diante de reis, e eles seriam questionados acerca da fé deles e que eles não era para estar preocupado com o que dizer, porque naquela mesma hora seria dado a eles, ministrado a eles o que eles teriam que dizer. Agora, o evangelho deveria ser pregado a todas a gente e depois viria o fim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Agora, qual foi o evangelho que os apóstolos pregaram? Foi o evangelho que eles aprenderam, né, do próprio Senhor Jesus Cristo, né? O evangelho
da salvação, o que eles realmente pregaram, né? Mas eu quero ler aqui uma escritura, também Romanos, no seu capítulo 10, a partir do verso 8 em diante. Paulo escreveu aos Romanos e disse: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, Jesus, ele chamou seus apóstolos e os enviou para pregar o evangelho. Depois deles pregarem ali, todos eles voltaram regozijando, né? Porque até os demônios os sujeitavam, se submetiam quando eles invocavam o nome de Jesus e expulsavam os espíritos malignos das pessoas. As pessoas eram curadas, né? E junto com eles estavam também Judas, né? Que fez o mesmo, pregou o evangelho, expulsou os demônios e voltou regozijando, ainda que Jesus disse: é verdade, pois eu vi Satanás cair do céu como um raio de luz, mas não se alegre somente por isso, mas alegrai-vos por vossos nomes está escrito no céu. Eles caminharam 3 anos e meio, né, com Jesus, né, e eles fizeram todos esses sinais, tudo isto, mas chegou um momento que Jesus disse para eles que eles teriam que parar de pregar e subir em Jerusalém e não se ausentarem de lá até que do alto eles fossem revestidos de poder. E depois disso eles seriam suas testemunhas, né, em todas as nações, começando por Jerusalém. Eles já haviam feito tudo isso, todas essas obras, tudo isso acompanhado Jesus no ministério por um período de 3 anos e meio, mas eles não tinham ainda aquela experiência do Pentecoste, aquela experiência do Espírito Santo que veio acontecer em Atos 2, né? Antes de irmos a mais essa escritura, nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 24 de São Lucas. Vamos ler essa escritura, 24 de São Lucas, quando Jesus, depois da ressurreição,
ele aparece aqui para eles, né? Para os seus discípulos, né? A partir do verso 38, aonde Jesus ele aparece aqui para os seus discípulos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? E diz assim a Escritura: E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então nós observamos aqui que eles caminharam, acompanharam Jesus num período de 3 anos e meio durante o ministério de Jesus, mas ainda não tinham entendimento aberto. E Jesus apareceu para eles após a ressurreição, tomou o pão, ou tomou o peixe, né? E o favo de mel para provar que era ele mesmo, mostrou as mãos e os pés, né? E diz: De mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, fez menção para eles recordarem. Então abriu-lhes um entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: Assim está escrito, que assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse de dentre os mortos. E no verso 47 é o que Jesus disse para eles: E em seu nome se pregasse o arrependimento. Então aqui ele está dizendo aos seus discípulos que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, após Jesus abrir o entendimento deles, para eles compreenderem as Escrituras, Jesus diz para eles ir e pregar o Evangelho em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, né? No verso 49, ele disse: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus diz para eles ficar ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E depois disso, eles seriam suas testemunhas em todas as nações, começando por Jerusalém. E foi isso que os apóstolos, que os discípulos fizeram. Em Atos 2, eles subiram para o cenáculo alto, em torno de subiram 500 pessoas, mas que ficaram até o fim para receberem a promessa. Foram somente 120 que ficaram no cenáculo, e num período de 10 dias. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e entrou na casa onde eles estavam, e foram todos cheios do Espírito Santo, e viram como que línguas repartidas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E depois desse acontecimento, eles saíram pelas ruas, e muitos acharam que eles até estavam bêbados ou embriagados com vinho àquela hora do dia. Mas Pedro tomou a palavra
e diz que eles não estavam embriagados com vinho, mas que era a profecia de Joel 2:28, que diz Deus que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne e que vossos filhos, vossas filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens visões e assim sucessivamente. E Pedro então pregou o evangelho, pois agora eles estavam cheios do Espírito Santo. E em Atos 2:37 e 38, houve uma pergunta daquelas pessoas que viram e estavam ali presenciando aquele acontecimento, e eles fizeram a pergunta a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E então, de sorte que os de bom grado receberam a palavra, eles foram batizados. E num só dia se agregaram quase 3.000 almas, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Num só dia, num sermão de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, ele e os demais apóstolos batizaram quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Este foi o evangelho que Jesus os instruiu a ir e pregar, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a igreja primitiva, os apóstolos, discípulos, batizavam, pregavam o evangelho em nome de Jesus e batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo verdadeiro, bíblico e apostólico, que eu e você, nós devemos ser batizados em água em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nessa primeira parte nós vamos estar encerrando, e nas próximas transmissões daremos sequência sobre o Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, até uma próxima transmissão, se Deus nos permitir.